Fala, rapaziada! Bomba no Timão! Dorival Júnior assina hoje, nesta quinta-feira, e já estará logo mais na Neoquímica Arena, acompanhando o jogo do Corinthians contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Estreia no comando do time já neste final de semana contra o Flamengo, lá no Maracanã. Augusto Melo, presidente do Corinthians, revelou a proposta por 5 titulares do Corinthians e garantiu que ninguém sairá por preço de salgado, como era feito antigamente com o antigo presidente. Ele ainda revelou que vem reforço bombástico por aí, hein? Quem será? Fique aí comigo até o final e fique por dentro de tudo. Em qualquer momento, o anúncio de Dorival Júnior como novo treinador da equipe, o Corinthians segue se preparando para a sequência da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Corinthians vai receber em casa, em Itaquera, o Racing do Uruguai, no duelo que vai colocar frente a frente as duas piores equipes do grupo neste momento. O Corinthians com apenas 1 ponto em 2 jogos e o Racing que perdeu as 2 partidas que disputou até este momento na competição sul-americana. Lembrando que o Corinthians perdeu para o Huracan na estreia da Sul-Americana, justamente o jogo em que o Timão viu quebrada uma longa invencibilidade jogando em Itaquera. Os 2 primeiros jogos não foram o que estávamos a esperar. Y ahora ir en busca de los 3 puntos en nuestra casa con nuestra torcida. Yo creo que amanhã vai dar tudo certo. Sabemos que não podemos facilitar mais e que temos que ir em busca dos 3 pontos porque o objetivo do clube é muito grande e depende muito do jogo de amanhã. Para o jogo contra o Racing, a grande novidade, sem dúvida, será o retorno do Hugo, que ficou de fora dos últimos 7 jogos machucado. O Hugo, inclusive, que foi substituído pelo Donelli nestas partidas, e o Donelli levou 9 gols neste período em que o Hugo ficou ausente dos jogos do Timão. O Hugo, inclusive, nos últimos dias, falou às redes sociais do Corinthians e disse que até o momento, na Sul-Americana, o Corinthians não apresentou aquele futebol esperado e que o jogo com o Racing será uma boa oportunidade. O Igor Coronado também está de volta, ele que se machucou no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, uma contusão no ombro, e desde então desfalcou o Corinthians. Tem chance até de ser o titular da equipe, já que o Corinthians não tem um meia efetivo neste momento para jogar, porque o Garro continua de fora. Fabinho Soldado está na missão em Florianópolis de trazer Dorival Júnior. Dorival Júnior e Corinthians já estão praticamente acertados, restam pequenos detalhes. Eu prefiro ser prudente e não cravar ainda, porque, por exemplo, ontem seria o Tite a assinar o contrato para técnico do Corinthians, e por uma questão de horas passou mal, teve a crise de ansiedade e acabou tirando o time de campo. Então vamos aguardar, mas tudo indica que será o Dorival Júnior que irá acumular, inclusive, o dinheiro que ele tem a receber ainda da CBF pela rescisão de contrato, que se não foi feita, será feita. Então ele deve receber 2 salários, o dinheiro que a CBF lhe deve até a Copa do Mundo pela rescisão do contrato, mais o salário aqui do Corinthians, mas ainda não é oficial, Michele. Ontem, o presidente Augusto Melo falou à noite aos amigos do podcast Flow, que é um dos podcasts mais influentes do momento, e desde que começou essa parada de podcast, e uma das perguntas feitas pelo Igor ao presidente Augusto Melo foi justamente a chegada de um novo técnico, e o Augusto Melo preferiu lavar as mãos, digamos assim, esconder o jogo, mas todo mundo sabe que vai ser o Dorival se tudo der certo. Talvez possa ser amanhã, depois da manhã, mas essa semana a gente tem que, se Deus quiser, anunciar alguém, cara. Por mais que a gente tenha um interino, por mais que a gente tenha nossos jogadores empenhados, existe lá uma comissão que está trabalhando já dentro de uma filosofia, mas você tem que ter um trabalho já para que eles possam ter uma continuidade, né? Um trabalho que realmente esse treinador venha fazer e una mais ainda a equipe. Eu li que o Memphis passou uma lista de técnicos que ele já treinou e que ele gostaria de trabalhar de novo. É verdade? É quente? Não, cara, assim, teve alguns comentários assim, não chegou nada a mim nesse sentido, né? Mas ouvi
falar disso, só que assim, você também tem que entender, num atual momento desse, traz um treinador que não conhece nosso futebol, até uma adaptação, nós vamos ter um grande problema. Então, um momento é para um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro, que possa até ser uma outra pessoa, de fora, mas desde que ele já conheça o nosso futebol, né? A gente tem alguns estrangeiros aqui, português, argentino, enfim, mas desde que já esteja adaptado, cara. Mas no momento a nossa ideia é um brasileiro e que já conheça do futebol para dar essa sequência e poder fazer um trabalho tranquilo daqui até o final do ano. E o nome é o Dorival Júnior. O Fabinho Soldado segue lá em Florianópolis, fazendo marcação homem a homem no Dorival Júnior, ajustando os detalhes para em breve, ou quanto antes, anunciar o Dorival como novo técnico do Corinthians. Quem segue se recuperando de problemas físicos, no caso, é o Rodrigo Garro, o grande jogador, o cérebro do meio-campo do Corinthians, a cabeça pensante do timão, se recuperando e fazendo aquele tratamento para um problema de tendinite no joelho. Ele segue de fora, mas ele foi assunto no Flow, no podcast do pessoal que recebeu ontem o Augusto Melo, e o Augusto falou sobre a manutenção do Garro, que por um triz não foi embora para jogar no River Plate. Pode falar, Augusto Melo. Sempre deixei claro isso, eu não vou ter um atleta por 5 meses ou por um ano, eu tenho que ter um atleta no mínimo 2, 3 anos, que ele performance, porque aí eu vou valorizá-lo muito mais. Foi essa conversa que eu tive com o Garro para poder convencê-lo a ficar, mostrando que ele estava num momento maravilhoso, que se ele continuasse assim, não tenha dúvida que ele teria uma convocação pela seleção do país dele, ele iria conseguir títulos, ele iria ficar da história do Corinthians, cara, e a gente conseguiu ter essa conversa, porque se eu não estou no Equador, talvez ele não estaria mais no Corinthians, porque a proposta que ele recebeu foi irrecusável, por vários bônus, várias situações, assistência, gol, títulos, e a gente conseguiu ter uma conversa, e além de tudo, cara, corintiano, ele quis ficar, porque se ele também não quisesse ficar, ia ser difícil, mas fizemos um trabalho muito tranquilo com ele e conseguimos segurá-lo. O Yuri foi a mesma situação, o Bidon teve sondagem, o Mateuzinho também teve coisa, enfim, 4, 5 jogadores, porra, moleque do bem, moleque tá numa evolução fantástica. Então assim, a gente teve várias situações e a gente conseguiu segurar, cara. Eu poderia, se eu vendo tudo, é o que eu falo, por isso que eu falei, gastei 160 milhões, mas já recuperamos muitas situações, e se eu vender um desse jogador eu pago e ainda me sobra dinheiro. Mas vai ter que vender algum jogador no meio do ano, na próxima janela, e esse nome aí não é informação, até porque ele já foi sondado, mas é uma sensibilidade minha. Pode ser, por exemplo, o Breno Bidon, que tem 20 anos, jogador jovem, que ainda atende às necessidades do futebol europeu, por exemplo. Pode ser uma alternativa para essa situação delicada financeira pela qual passa o Corinthians, que está tentando sair do buraco aos pouquinhos. Sobre o Rodrigo Garro, o contrato dele vai até o final do ano de 2028, multa rescisória para o mercado nacional é de 300 milhões de reais e para o exterior 100 milhões de euros, ou seja, praticamente o dobro, um pouco mais do que o dobro do que ele seria vendido aqui pelo contrato para o futebol brasileiro. 300 milhões de reais para cá, 100 milhões de euros para o exterior. Amanhã, para o jogo contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana, a novidade deve ser o Hugo Souza, o goleirão que está recuperado de uma lesão muscular, afastado há 7 jogos, está à disposição do Orlando Ribeiro, técnico interino, independentemente de acerto ou não com o Dorival, acerto esse que está próximo.